Gente, primeira coisa que eu vou fazer é mostrar uma coisa para vocês. Estão vendo isso aqui? Isso é uma estante de livros. Ó, outra estante cheia. Eu sou alguém que gosta muito de ler. Bom, eu leio desde que eu tenho 7 anos de idade. Já tenho 55, então devo ter uma boa coleção de leitura, certo? Então, como eu prometi na minha introdução, eu vou falar de 2 novelas para vocês agora. Uma delas é que tem uma história muito interessante nela. Chama-se A Cabana do Pai Tomás. Foi feita em cima daquela que eu falei para vocês, literatura na telinha, no telão. Ah, esqueci de dizer. Realmente, quem apresenta? Pandora Consultoria. Zap 21 993 95 1274. Professora Nilda nas paradas. Vamos lá. A Cabana do Pai Tomás é uma história que se passa na época da escravidão nos Estados Unidos. O interessante dessa novela é que ela tinha que ser feita por atores negros, certo? Afinal de contas, estou falando da escravidão. E o Pai Tomás é negro. Só que eles não colocaram um negro para fazer o papel principal. Por incrível que pareça, eles pintaram um dos grandes atores da época, o Sr. Sérgio Cardoso, de preto. Ele era o personagem principal da novela A Cabana do Pai Tomás. Quer dizer, na época, vamos ser sinceros, os negros só faziam realmente papéis coadjuvantes em novelas. Se tinha uma novela que falava sobre escravidão, atores negros nela, fazendo papel de escravos, nunca de papel principal. Então, como eles resolveram fazer A Cabana do Pai Tomás, eles não colocaram um negro, colocaram o Sérgio Cardoso pintado de branco. São coisas que acontecem na nossa literatura, na nossa mídia. Mas, como eu disse antes, os nossos agradecimentos, os meus principalmente, à mídia brasileira, à mídia estrangeira, que me deu tanto material para dar aula de história. Não só de história, que eu também já dei aula de literatura, já dei aula de filosofia, eu já passei por quase todas elas. E artes também. Então vamos lá, já contei essa pequena paletinha. Também temos nessa lista de novelas assim, praticamente históricas, Anastácia, A Ponte dos Suspiros, temos A Deusa Vencida. Essa foi uma novela da época da década de 80, que passou na TV Bandeirantes, com Elaine Cristina, Aguinaldo Raiol, prestem bem atenção, Aguinaldo Raiol, e Roberto Pirillo, como ator principal da novela. Ela é linda, gente. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro novela de época. Passou novela de época, eu estou sentada assistindo. Eu sou fãzoca de novela de época. Então vamos lá aos vídeos da literatura. Se vocês forem ver, o cinema também pegou esse filão. Nos inícios. Nós temos, por exemplo, O Cortiço, que é uma obra de Luiz Azevedo. Claro, é um filme para gente acima de 18 anos. O interessante é que eu li esse livro no ensino médio, no 2º grau. O professor indicou para a gente ler, para poder fazer uma prova sobre o livro. Isso era uma coisa que hoje em dia eu acho que está muito pouco usual nas escolas, que é pedir para os alunos lerem livros da literatura, não só da literatura brasileira, da literatura estrangeira também, para fazer trabalhos ou para fazer provas. Tirando esse ínterim, vamos lá. Nós temos O Cortiço, Sinhá Moça, literatura Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela. Vou falar agora sobre Gabriela Cravo e Canela. Vocês têm noção de que Gabriela Cravo e Canela passou 3 vezes? 3, meus amores, 3. Primeira vez na década de 70 com a nossa ilustre Sônia Braga, grande celebridade, e o nosso já saudoso Armando Bogos como Turco Nassib. Da segunda vez que passou, nós já tivemos a Gabriela, de uma outra atriz que era a principal daquela época, ela estava muito cortada. Juliana Paz era a nossa Gabriela.
E o Turco Nassib era o bonitão de 4x4, que era o doutor Gostosão, como ele chamava na época, doutor Gostosão. É que eu não tô lembrando o nome dele aqui agora, mas depois eu vou lembrar. Ele fez o papel do Turco Nassib. Aí eu não sei o que houve, eles foram lá e fizeram pela terceira vez, com a Sônia Braga de novo. Só que dessa vez o Turco Nassib era o Marcello Mastroianni. Gente, gosto muito da Sônia Braga, é uma grande atriz, etc. Agora botar um italiano para fazer papel de turco, acho que não deu muito certo, não. Eu, principalmente, como telespectadora, não gostei. Achei que não tinha nada a ver com nada. Aliás, era o não sei com o que eu tô fazendo aqui. Vamos para Tieta. Tieta do Agreste é uma obra e tanto do Jorge Amado. O Jorge Amado só faz coisas maravilhosas, né? Escrevi aqui magistralmente sobre a terra dele. Então, Tieta do Agreste passou a primeira vez, Bete Faria, a nossa ilustre Tieta, Perpétua, Arlete Salles de Carmozina, a encalhada da novela. Maravilhosa. Uma novela assim de primeira qualidade. Passa de novo e eu sento para assistir outra vez. Existem novelas que eu não assisto de forma nenhuma 2 vezes. Uma vez já me basta. Mas existem novelas que eu sento 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 vezes para ver. A Gata Comeu é uma. Não é uma novela de época, não é nada, mas eu adoro A Gata Comeu. Voltando. Aí a Sônia Braga faz Tieta também. E mete uma peruca loira na cabeça para chegar em Santana do Agreste. Também não gostei, não. Não é nem pela atuação do nosso ilustre Sônia Braga, mas eu acho que não combinou. Eu acho que quando se fala Tieta do Agreste, não existe outra atriz a não ser Bete Faria. Me desculpem o restante. Não estou desmerecendo de forma nenhuma o talento de Sônia Braga, gente. De forma nenhuma. Só que não há como você não comparar as atuações. A Sônia Braga atua de um jeito, Bete Faria atua de outro. Mas eu acho que como brasileira, como telespectadora, eu acho que eu já me acostumei com a Tieta de Bete Faria. Sônia, não desmereço, você é uma grande atriz, eu gosto muito de você, já vi você em CSI Miami, você arrasou. Tem um outro filme que eu vi com você também, que você está lutando pelos seus direitos, também arrasou. Gostei da sua participação em Páginas da Vida, você estava maravilhosa, mas Tieta, eu não gostei com você não, desculpa, tá? Eu sou sincera, vou dizer logo. Então, essas novelas que passam dentro da literatura brasileira me fazem muito bem, porque eu as uso na minha aula, nas minhas aulas. Se eu puder encaixar qualquer um dentro das minhas aulas, eu encaixo. Seja ela de história, de arte, de literatura, o que eu estiver falando, eu coloco alguma coisa que já foi dita. Gente, nós temos diversos especiais por aí, diversas minisséries, todas elas, algumas, todas em cima da literatura brasileira. É isso que a gente tem que ver. Graças a Deus, os autores de novelas estão se voltando para a literatura brasileira, e não é de hoje, é muito tempo atrás. Vocês vão me dizer que não gostaram de Cabocla. A novela foi tão boa que fizeram um remake. Sim, a Moça, a novela foi tão boa que fizeram um remake também. Então, quando a coisa é boa, você precisa. Claro, tem raras exceções, os remakes funcionam muito bem. A Gata Comeu é um remake, Sim, a Moça fez um remake. E Sim, a Moça pode-se dizer que é o terceiro, porque já tinha um filme da década de 50, Sim, a Moça. Quer dizer, a literatura já estava dentro do cinema. Os filmes estrangeiros, se você for pegar a maioria dos roteiros, são feitos em cima ou de histórias reais ou de literatura mesmo. Gente, As Aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Literatura clássica. É Mark Twain. É Dickens, que você vê em todos os filmes. Os desenhos animados da Disney também, que trazem pra gente a literatura. Os contos de outras épocas. Mulan é um conto.
Quer dizer, não termina igual o filme, o desenho terminou, não. Mas é um conto, foi tirado, o roteiro foi tirado daquele conto. Aquilo é uma cultura que passa de geração em geração. Então isso é bom pra gente ver, tá? Beijos, descansem no sábado e até a próxima. Mais 2 ou 3 novelas ou uma minissérie? Farei uma surpresa para vocês. Oferecimento Pandora Consultoria. Beijos!